Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos à solução de dois exemplos sobre regra de três simples, ok? Então, vamos à solução. Bom, nós temos aqui dois exemplos. O primeiro exemplo está escrito o seguinte: o muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Quantos dias seriam necessários se fossem contratados 12 operários? Então, nós temos ali duas grandezas envolvidas. Uma é a quantidade de operários, a outra é o tempo em dias. Então, vamos representar da seguinte maneira: o número de operários e tempo em dias. Então, 8 operários constroem esse muro em 30 dias. Então, 8 operários, 30 dias. Se for 12 operários, quantos dias? Nós vamos chamar de X. Primeiro, nós vamos analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que o número de operários e o tempo estão relacionados à construção de um muro. Então, se eu tenho 8 operários e eu passo a ter 12, será que o tempo necessário vai diminuir ou vai aumentar? Então, eu estou aumentando o número de operários, vou utilizar aqui uma setinha para cima, e aí nós vamos considerar o seguinte: se eu tenho mais gente trabalhando em uma obra, essa obra ficará pronta mais cedo, correto? Então, nós vamos considerar que a capacidade de serviço desses operários é a mesma. E que eles vão trabalhar o mesmo período por dia. Nós não estamos considerando quantas horas eles vão trabalhar por dia. Essa informação ela é irrelevante no momento. Mas nós vamos considerar que todos os operários trabalham o mesmo tempo e com a mesma capacidade de serviço. Então, se eu aumento o número de operários, eu vou diminuir o tempo necessário para a conclusão dessa obra, a construção do muro. Então, nós podemos dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando elas são inversamente proporcionais, nós vamos multiplicar cruzado. Nós vamos multiplicar em linha reta, tá? Corrigindo, nós vamos multiplicar em linha reta. Então, aqui vai ficar 8 vezes 30 e 12 vezes x. Então, nós escrevemos dessa forma aqui, ó, 12 vezes x e 8 vezes o 30. 12 vezes x, nós sabemos que é 12x. 8 vezes 30, vamos verificar quanto que é. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 3, 24. Então, nós temos 240. Para saber o tempo, nós vamos dividir tudo por 12. Então, nós temos 240 dividido por 12. Se nós pegamos os dois primeiros algarismos aqui, forma o número 24. O número 12 cabe duas vezes no 24. Então, 2 vezes 12 dá exatamente 24. Esse zero aqui, eu abaixo aqui. E como não dá para fazer divisão, 0 dividido por 12 é 0, eu acrescento ele ali. Significa que serão necessários 20 dias para concluir a construção desse muro. Vamos ao exemplo número 2. Joana notou que para fabricar 16 calças foi necessário utilizar 24 metros de tecido. Quantos metros de tecido gastaremos para fabricar 10 calças? Então, aqui, novamente, um exercício onde nós vamos considerar que todas as calças são do mesmo tamanho, ok? Então, nós temos envolvido o número de calças e
tecido, tá? O tecido vai ser em metros. Então, se ela fabricou 16 calças e utilizou 24 metros de tecido, quantos metros serão necessários para fabricar 10 calças? Então, eu chamo de X. Agora, nós vamos analisar se essas duas grandezas, número de calças e quantidade de tecido, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensemos o seguinte: quanto mais tecido eu tenho, mais eu consigo fabricar calças, correto? Então, quanto menos calças eu vou fabricar, menos tecido eu vou precisar. Então, ó, se eu diminuir o número de calças, eu também vou diminuir a quantidade de tecido necessário. Sendo assim, essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou até escrever aqui, eu não escrevi no número 1, mas depois eu escrevo. Então, ó, grandezas diretamente proporcionais. Lembrando, são diretamente proporcionais quando as duas aumentam na mesma proporção ou as duas diminuem na mesma proporção. Quando elas são diretamente proporcionais, nós multiplicamos cruzado, que é o contrário do que nós fazemos quando elas são inversamente proporcionais, que é o caso número 1, a gente multiplica em linha reta quando são inversamente proporcionais e cruzado quando são diretamente proporcionais. Então, aqui nós vamos ter 16 vezes x igual a 10 vezes 24. Feito isso, nós temos 16x igual 24 vezes 10 é 240, que nem é necessário armar a conta quando a multiplicação é por 10. A gente apenas acrescenta um zero no final do número, já que o 24 é um número inteiro. E aí, nós dividimos por 16, porque trata-se de 16x, e obtemos a quantidade de tecido necessária. Então, 240 dividido por 16. Bom, 24 é maior que 16, dá para fazer a divisão. 1 vezes 16, 16. 24 menos 16, a gente empresta do 2, que fica valendo 1, e o 4 fica valendo 14. 14 menos 6, 8. 1 menos 1, 0. Abaixando esse 0 aqui, a gente tem o número 80. Então, 80 dividido por 16 será 5 vezes. 5 vezes 16, 80. E o valor de x é 15. Então, nós temos o seguinte: serão necessários 15 metros de tecido para produzir as 10 calças que o exercício nos perguntou. Então, são 15 metros. E ali o x20 é 20 dias. Faltou dizer aqui que são grandezas inversamente proporcionais. Espero que tenha